Pronto. Boa tarde a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre cálculo 2. E hoje a gente vai estudar máximos e mínimos, né? Como uma aplicação da teoria que a gente já apresentou, né? Ok, então vamos começar com a definição de máximos e mínimos. A princípio, desde um ponto de vista local, tá? Então vamos anotar aqui definição. Bom, vamos trabalhar com funções, né, de duas variáveis, né? Funções reais de duas variáveis. Então, consideremos uma função definida sobre um subconjunto aberto de R2 com valores na reta, né? Então, como sempre, esse conjunto aqui, ele é um subconjunto aberto de R2, né? Ok? Muito bem. Bom, então, dizemos que essa função f, né? Bom, aqui eu vou escrever, né? Uma função, entende? Né? Vamos escrever aqui. Uma função, né? De duas variáveis, função real. Então, dizemos que f tem máximo local, num ponto AB de U, né? Em AB, um ponto que pertence ao nosso conjunto U, caso exista uma bola aberta centrada nesse ponto, né? Então vamos escrever assim, ó, bola, o raio R, centrada no ponto AB, contida totalmente em U, né? Entende-se aqui, vamos escrever algum R, né? Para algum R, né? Algum R que venha a ser o raio, né? R maior que zero, né? De tal forma que dentro dessa bola, né? Dentro dessa bola aí, dentro dessa vizinhança, né? Como a gente quer que f tenha um valor máximo nesse ponto, então f aplicado nesse ponto tem que ser o maior valor. Então, significa que f em x, y tem que ser menor ou igual que f avaliado no ponto AB, qualquer que seja o ponto x, y que pertence a essa bola, tá? Então, veja, a gente está analisando o comportamento dentro de uma vizinhança, né? Dentro dessa bola aí centrada em AB. Por isso que a gente fala máximo local, ou seja, relativo a essa vizinhança, né? Pode ser que você tenha mais de um máximo local, né? Pode ser que, digamos, em outra vizinhança funciona uma coisa desse tipo. Então, é importante, né, escrever essa palavra aqui, local, porque ela indica um comportamento apenas dentro de uma vizinhança, perto de esse ponto AB, tá? Depois, né, a próxima aula, aliás, a gente vai estudar os máximos absolutos, tá? Ok? Por enquanto, então, comportamento local. Bem, e obviamente a gente tem uma definição análoga, né, relativa a mínimo local, né? Então, dizemos que f, né, tem mínimo local, né, mínimo, é a mesma coisa, na verdade, né? Que se a definição é bem análoga, né? Local, num ponto, digamos, CD, pertence a esse U, né? Esse domínio que é aberto, né? Caso exista uma bola, né? Vamos chamar a bola de raio delta centrada nesse ponto CD, né? Contida totalmente em U.
entende que esse delta é um número real positivo, né, que realmente é o raio, né, de tal forma, né, que dentro dessa vizinhança funciona o seguinte: f, ou se cumpre que f em x, y vai ser maior ou igual que f em CD, né? Qualquer que seja o ponto x, y que pertença a essa bola, tá bom? Veja que, novamente, a gente não está falando para qualquer ponto de U, que é o domínio, né? Não, apenas dentro dessa vizinhança, né? Dentro dessa bola. Por isso, mais uma vez, a gente fala de mínimo local ou máximo local, tá bom? Então, a pergunta natural a gente vai trabalhar com funções diferenciáveis, né? Por que a gente vai trabalhar com funções? Porque a gente lembra do cálculo 1. No cálculo 1, a gente tinha funções reais de uma variável, né? Então, estão lembrados que para achar, dada uma função diferenciável, né? Para achar os candidatos a serem máximos ou mínimos, né? Ou seja, os pontos críticos, né? Você tinha que igualar a derivada, achar a derivada igualar a zero. Tá? Então, os pontos que satisfazem isso são os candidatos a serem máximos ou mínimos. Então, aqui vai acontecer uma coisa semelhante, tá? Então, vamos anotar isso daí como um teorema, né? Uma proposição. Inclusive, vamos dar rapidamente a ideia da prova, tá? Então, vamos assumir que temos agora uma função diferenciável, né? Que vai ser o contexto onde a gente vai trabalhar, né? A definição foi geral, né? Não necessariamente a nossa função é diferenciável, porém, né, como já disse, nós vamos trabalhar com funções diferenciáveis, tá? Então, suponhamos que você agora tem uma função, né, definida, né, sobre U, é um conjunto aberto, né, com duas variáveis, com valores em R, tá? Então, suponhamos que essa função é diferenciável, tá? Diferenciável, tá? Olha, caso f tenha um máximo ou mínimo, vou anotar aqui, se f tem um máximo local ou mínimo local num ponto, né, ou mínimo local, digamos, num ponto AB, né, que pertence ao domínio, no sentido que a gente definiu, né, ou seja, que existe uma bola, né, onde no caso do máximo, f nesse ponto seria o maior valor, tá? Bom, se tem um máximo local nesse ponto, ou o mínimo local também, necessariamente as derivadas parciais nesse ponto se anulam, tá? Então, a derivada de f com relação a x no ponto AB vai ser igual a zero e a derivada da f com relação a y em AB também vai ser igual a zero, tá bom? Tá, então isso aí está dando uma condição necessária para ser um máximo ou mínimo local, certo? Ou seja, os candidatos, dado uma função diferenciável, né, a serem máximos ou mínimos locais são aqueles que satisfazem essa condição. Você tem que achar as derivadas parciais e igualar a zero. Então, os pontos que satisfazem essas condições são candidatos a serem máximos ou mínimos. Apenas candidatos, tá? Não necessariamente serão máximos ou mínimos. A gente vai estudar depois um critério chamado teste da segunda derivada, que vai nos fornecer, tá, condições para que esses pontos sejam máximos ou mínimos, tá? Por enquanto, então, vamos dar aqui a ideia, né? Isso aqui funciona da prova. Isso aqui funciona tanto para máximo ou mínimo local. Então, vou assumir que f tem máximo, tá? E o processo para mínimo é bastante semelhante, tá? Então, suponha que f tem
máximo local nesse ponto, né? Máximo local no ponto AB, correto? Então, segundo a definição, né, existe a bola, certo? Vamos anotar aqui. Opa. Deixa eu procurar espaço aqui. Tá. Bem, então, vai existir, né, uma bola centrada no ponto AB, contida completamente em U, uma bola, digamos, de raio R, né, de tal forma que F em AB é o maior valor relativo a essa bola. Ou seja, F em x, y sempre vai ser menor ou igual que F em A, qualquer que seja x, y, um ponto que mora dentro de essa bola. Tá bom? Muito bem. E agora, a gente vai fazer o quê? Tá. Olha, vamos dar aqui a ideia geométrica que está acontecendo, né? Então, você tem o seu conjunto aberto, né? Sabemos que os conjuntos abertos não contêm seu bordo, né? Isso? Tá. Então, aqui está o ponto AB e aqui está a bola, né? Isso, essa bola centrada nesse ponto, contida completamente dentro de U, né? Então, aqui está essa bola de raio R centrada no ponto AB, certo? Olha, eu vou mostrar que a derivada com relação a x se anula nesse ponto. Então, eu vou trabalhar, certo? Vou trabalhar nesse segmento aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou trabalhar apenas nesse segmento aqui, né? Formalmente, vamos considerar aqui o intervalo, certo? Centrado no ponto A, com extremos A mais R e aqui A menos R, tá bom? E aqui a gente vai definir uma função, tá? Que parte desse intervalo, vamos chamar essa função de função φ, onde a cada ponto t, né, você vai pegar um ponto t e você vai fazer corresponder f em t. Quem vai ser f em t? Olha, como eu estou querendo trabalhar apenas nesse segmento, né? Esse segmento aqui está. A altura não varia, né? Então, quem vai variar, né? Quem vai variar é os pontos aqui de maneira horizontal, né? Então, a definição aqui vai ser t vezes b. T vezes b, na mesma altura, certo? Onde t, por exemplo, quando t vale a, você consegue esse ponto, que é o centro da nossa bola, tá certo? Ok, essa função aqui, né, onde t, vamos anotar aqui, onde t pertence a esse intervalo, né? A menos R, A mais R. Então, veja, como t está dentro desse intervalo, né? Por exemplo, quando t é igual a, você faz corresponder esse ponto. Mas, em geral, t fica a uma distância de A menor que R. Né? Então, como essa função é da forma tb, todos esses pontos aqui, certo, vão ficar dentro da bola. Né? Porque se você calcula a distância de tb para AB, né? Para AB, faz a diferença aqui, calcula a distância, né? Ou seja, a norma dessa diferença aqui vai ser t menos a zero, e isso daí é menor que r, tá? Então, todos esses daqui ficam dentro da bola, tá certo? Ficam dentro da bola. E nossa função f, né, tem domínio U e toma valores em R, tá? Ok. Essa função aqui, φ, esse caminho, na verdade, esse segmento aqui, ele é obviamente diferenciável, né? Derivada, como a gente deriva caminhos, já vimos, né? Derivada primeiro, que é 1, e a segunda é constante, né? Então, essa daí é
a derivada, 1, 0. Tá? Então, vamos chamar a composição, faz sentido falar da composição, né, de G. Tá? Então, seja G em T a composta dessas duas. Tá? Por que eu vou trabalhar com a composta? Porque essa composta aí é uma função que a gente estuda em cálculo 1, ou seja, uma função definida sobre um intervalo, né? Ou seja, uma variável com valores em R. Tá? Então, f composta com φ em t. Ou seja, vai ser da forma f, φ em t, quem é? TB. Tá? TB. A composta, né? A composta dessas duas, né? Seria esta aqui. Esta daqui seria a G. Tá? Então, como ambas são diferenciáveis, né, pela regra da cadeia, essa função aqui também vai ser diferenciável. Certo? Muito bem. Agora, note o seguinte. Para qualquer t, esse t aqui, variando dentro do nosso intervalo, né? A menos R, A mais R, né? Certo? Essa variação do t. Correto? Agora, como nossa função tem máximo aqui, né, isso, tem máximo no ponto AB, qualquer que seja o xy dentro dessa bola, f em xy é menor ou igual que f em AB. Então, os valores de f via t vão estar aqui nesse segmento vermelho. Aqui vão estar φ em t. Então, todos esses caras aí vão pertencer em particular na bola. Então, quando você aplica f, esses pontos vão continuar sendo menores ou iguais que f em AB. Tá? Então, vamos notar aqui. Note que G em T sempre é menor ou igual que G em A. Né? Porque G em A é justamente F em AB, que é o valor máximo, para todo T que pertence a esse intervalo. Tá? Agora, isso significa, então, que essa função G tem máximo local no ponto A. Só que essa G aí é uma função que nós trabalhamos em cálculo 1. Então, usando as ferramentas de cálculo 1, vamos colocar aqui por cálculo 1, necessariamente a derivada no ponto A tem que ser 0. Né? Vamos usar, então, a teoria do cálculo 1. Né? Se você tem uma função de uma variável, tem um máximo local num ponto, então a derivada se anula. Certo? Mas nós sabemos achar a derivada da G. A gente aprendeu na segunda passada como a gente acha a derivada de G. G é uma função desse tipo, uma composta dessa com essa. Né? Então, sabemos que vai ser, aqui ó, a cara, vai ser produto interno do gradiente, né? Gradiente f no ponto φ em t, multiplicado, né, pela derivada da φ, né? A derivada da φ, certo? Derivada da φ, ok. Bem, isto aqui vai ser igual, então, a derivada da f com relação a x no ponto φ em t, certo? Vírgula, derivada parcial de f com relação a y no ponto φ em t, e tudo isso multiplicado internamente pela derivada da φ. Mas já vimos que a derivada da φ é igual a 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? 1, 0, tá? Então, se você calcula esse produto interno, vai dar isto multiplicado por 1, mais isto multiplicado por 0. Ou seja, isto aqui, tá? Beleza? Muito bem. Agora, nós sabemos em particular, então, no ponto A, né? No ponto A, a gente vai ter, então, 0 é igual a G' em A, porque aí é o máximo, estamos usando a teoria do cálculo 1. E graças a isto aqui é a derivada da f com relação a x no ponto φ em A, certo? Mas quanto vale φ em A? Φ em A é o ponto AB, né? Ó, aqui está φ em T. Se você substituir em A,
vai ser A aqui, B aqui. AB, certo? AB. Pronto. Então, derivada de f com relação a x no ponto AB tem que ser igual a zero. Né? Isso implica, então, que a derivada parcial de f com relação a x ponto AB vale zero, que é o que a gente queria demonstrar, né? Mas, claro, também queríamos demonstrar que a derivada de f com relação a y também se anula. Para mostrar isso, eu não vou fazer, porque é análogo, você simplesmente tem que trabalhar com o caminho vertical. Em lugar de φ definido como sendo TB, considera o caminho AT, A, T, tá? Porque todo isso aqui, né? A vai ser fixo, você está se movimentando para cima, para baixo, dB, tá? E aí você vai trabalhar em que intervalo? Intervalo B menos R, B mais R, tá certo? Faça a mesma brincadeira. E nesse caso, né, que você vai ter AT, a derivada vai ser ao contrário, 0, 1, 0, 1. Então, quando você faz essa conta aqui, aqui vai aparecer 0, 1. Então, somente vai aparecer a derivada de f com relação a y. Né? Então, pelo mesmo argumento, a derivada parcial de f com relação a y também vai se anular, tá bom? Então, analogamente, pode ser mostrado, né, que a derivada de f com relação a y no ponto AB vale também zero, tá? A gente trabalhou no caso do máximo local. Se você tivesse trabalhado com mínimo local, também funcionava a mesma coisa, tá? Usando a teoria do cálculo 1. Bom, moral da história. Isso aqui é uma ideia da demonstração, né? Formalismo. Vocês têm que aqui lembrar o seguinte. Caso f tenha um máximo ou mínimo local, nesse ponto, necessariamente as derivadas parciais têm que se anular, tá? Então, isso é como a gente vai interpretar. Que os candidatos para serem máximos ou mínimos, onde isso acontece, são aqueles pontos onde ambas as derivadas parciais se anulam, tá certo? Muito bem. Mas, vamos ver que essa condição não é suficiente, né? Então, vamos ver aqui uns exemplos, tá? Dois exemplos, tá? Exemplo 1, tá? Olha, considere a seguinte função, tá? Considere a função f x, y definida da seguinte forma. x² mais y2 menos 2x menos 6y mais 14. Né? Isso é uma função tipo polinomial, certo? Então, essa função é diferenciável, né? Domínio dessa função, nesse caso, U, é todo R2, né? Não tem nenhuma restrição, né? X e Y podem tomar qualquer valor real, certo? E ela é diferenciável, não é isso? F é diferenciável. Né? Bom, a gente não vai ter que se preocupar por esse negócio de verificar. Quase todas as funções que a gente vai pedir para vocês acharem o máximo ou o mínimo vão ser diferenciáveis, tá? Beleza? Então, nós estamos interessados se essa função tem o máximo ou tem o mínimo, tá? Então, o teorema anterior está dizendo, olha, caso tenha o máximo ou mínimo em algum ponto, necessariamente as derivadas parciais têm que se anular, não é isso? Então, vamos calcular as derivadas parciais. A derivada da f com relação a x. Qual é? Professor, Diga. esse caso que a gente está vendo da f e do teorema, né? E no caso a gente está vendo um caso de ser uma função que vai do Rn, né? Da R2 no caso, mas a imagem fica no R, né? Na reta. Isso. Uhum. Sim. Até para falar de máximos, né? Porque, olha, veja bem aqui, essas funções têm que ser
reais. Ou seja, porque veja bem aqui, ó. Você está fazendo essa comparação aqui, ó, menor ou igual, não é isso? Então, Uhum. essa comparação aqui só faz sentido para números reais, entendeu? Se isso aqui Sim, entendi. fossem vetores, você não poderia dizer assim. Pelo menos não com a ordem usual, certo? Este aqui representa a ordem usual, ou seja, a ordem canônica que todo mundo conhece da reta, não é isso? Tá? Uhum. Logicamente, existem outros tipos de ordens, né? Mas Uhum. esse já sai do contexto, tá bom? Agora, Certo, entendi. talvez sua preocupação seja porque a gente está trabalhando com R2. Se você trabalha com R3, certo? Você vai ter uma definição semelhante, né? Só que aqui vai ser uma bola, uma esfera, né? Certo? A esfera Uhum. e seu interior, né? Geometricamente. Então, aqui três variáveis, f, x, y, z. Tá? E então, esse teorema pode ser generalizado? Sim. Se vai ter um máximo ou mínimo local de funções Rn, todas as derivadas parciais têm que ser anuladas. Tá bom? Certo, entendi. Uhum. Funciona. Inclusive você pode tentar generalizar isso, né? Copiar esse argumento da demonstração, tá certo? Uhum. Tá. Pronto, a minha dúvida era mais se esse teorema era de um Rn para um Rm, por exemplo, um M diferente de um. Mas no caso não, né? É Não, do não, Rn para os reais. no reais, certo? Para falar de máximo, né? Para falar Certo. de máximo, certo? Nesse ponto, tá bom? Uhum. Certo, obrigado. Ok. Muito bem. Então, perfeito. Ok, então vamos achar as derivadas, né, parciais igualar ambas a zero, né? Então aqui qual é a derivada de f com relação a x? 2x, né, menos 2, certo? E a derivada da f com relação à segunda variável, né, também é fácil de calcular, né? 2y menos 6, né? 2y menos 6, certo? E aí você iguala a zero, né? Ambas, né? Então, que pontos satisfazem esse sistema de equações simultaneamente, né? Bom, aqui você vê claramente, né? Um sistema bem tranquilo que x é necessariamente igual a 1, né? E aqui y vai ser igual a 3, tá bom? Então, temos um candidato a ser máximo mínimo, certo? 3. Então, a pergunta é, 3, né? Agora a pergunta é ponto de máximo ou ponto de mínimo? De máximo ou mínimo local? Tá? Essa é a pergunta, né? O mínimo local. Ou talvez não seja nada disso, né? Tá? Porque, por enquanto, a gente somente sabe que esse daí é um candidato, é o único candidato. Se essa função vai ter o máximo ou o mínimo local, necessariamente tem que acontecer nesse ponto, por causa do teorema, tá bom? Mas esse teorema não informa mais nada a você, tá? Não é que esse ponto já seja o máximo, o mínimo, não, pode ser que não seja. Então, como a gente vai decidir? Nesse caso aqui, como ainda a gente não tem nenhum critério aqui, certo? Vamos trabalhar de maneira algébrica, já que isto aqui olha, são funções quadráticas em x, função quadrática em y, dá para manipular, completar os quadrados, né? Aqui a gente está fazendo apenas um exemplo, tá? Depois vamos dar critérios, não se preocupe. Então, aqui note que essa função aí pode ser escrita da seguinte forma. Olha, essa função aí, ela é x quadrado, né? Eu vou juntar tudo que tem a ver com x, aqui ó, x menos x quadrado menos 2x, certo? Aqui ó, menos 2x. Vou tentar completar os quadrados, beleza? Então, vou anotar aqui com vermelho o que preciso, né? Então, eu tenho que somar aqui, né, para completar o quadrado, a metade desse 2, nem menos 2, que seria menos 1, ao quadrado, tá bom? Pronto, aí está completado o quadrado já. Vou fazer a mesma brincadeira, só que com
y, né? Aí eu tenho y2, temos menos 6y, né? Menos 6y. E aqui eu tenho que adicionar, para completar o quadrado, a metade de menos 6, que é menos 3, elevado ao quadrado, que seria 9. Não é isso? Ok. Só que você tinha também mais 14 aí, né? Mais 14, certo? Mais 14. Isso aí era o que estava originalmente escrito aí. Como você somou esses negócios vermelhos aí, tem que restar para compensar, né? Então, aí tem que restar menos 1 e menos 9, beleza? Tá? Muito bem. Então, agora está tudo equilibrado. Essa função pode ser agora escrita da seguinte forma. Esse daqui simplesmente é x menos 1 ao quadrado, já que completamos, né? Mais, né? Essa segunda parcela aqui vai ser y menos 3, né? 3 ao quadrado, beleza? Mais, né? Aqui vai ser 14 menos 10, mais 4, né? Isso, mais 4, correto? Beleza? E aí você observa, né? Que como este daqui é um quadrado, certo? Então ele sempre vai ser maior ou igual a zero, né? Qualquer que seja o valor de x, isto aqui é maior ou igual a zero. Obviamente no ponto 1, isto aqui é zero. Isto daqui também sempre é maior ou igual a zero. Então você está somando duas quantidades não negativas mais 4. Então, no menor valor que vai tomar isso daqui é 4. Né? Porque isto é maior ou igual a zero, né? E você observa que quanto é f no ponto 1, 3? Né? Aquele candidato a ser máximo ou mínimo. Aquele ponto crítico, né? Esse rapaz aqui, 1, 3. Olha, se você calcula o 1, 3, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, obviamente vai ser 4. Então, a gente tem a seguinte conclusão. F de xy, né? É maior ou igual que C4, só que esse 4, na verdade, é 1, 3. F avaliado em 1, 3. Isto aqui vale para todo xy que mora no domínio, certo? Veja que aqui, mais que o comportamento local, é um comportamento global. Então, o que a gente vai concluir aqui? Que F tem, né, mínimo, mínimo local, e na verdade vai ser um mínimo absoluto, né? Mínimo local, né? Então eu vou colocar aqui por enquanto um parênteses, certo? Porque isso aí eu vou explicar depois, né? Absoluto. Absoluto, como o nome indica, né? Absoluto é para todo domínio, né? Certo? Mas como a gente ainda não registrou isso, né? Estamos apenas com esse daqui. Tem mínimo local no ponto 1, 3. Beleza? Agora, claro, essa função aí foi uma função relativamente simples, né, de manipular, certo? Obviamente, se aparece uma função, digamos que envolve senos, logaritmos, exponenciais, né? Então, você não vai ter como fazer essa manipulação do tipo algébrico para garantir, para analisar se trata de um máximo ou de um mínimo, né? Certo? Então, precisamos de um critério, tá? De um critério que nos dê a resposta, certo? E esse critério vai envolver a derivada, certo? Muito bem. Mas antes disso, eu queria apresentar a vocês outro exemplo, certo? Que mostra que essa condição aí, que a gente viu, né, no teorema, né, que é uma condição necessária, não é suficiente em geral. O que significa? O fato de que as derivadas parciais se anulem num ponto não garante que essa função tenha máximo ou mínimo num ponto, tá bom? Então, vamos colocar aqui como exemplo 2, tá? Então, que função é esse daqui?
Considere agora a seguinte função, olha, fxy vai ser igual à função cuja regra de correspondência é y2 menos x2. Né? Mais uma vez, o domínio dessa função, né, é todo R2, certo? E essa função aqui é claramente diferenciável porque é um polinômio, né? É diferenciável, certo? Bem, você está interessado nos candidatos, né? Os pontos críticos, certo? Opa. Bom, então, quem são as derivadas parciais? Derivada da f com relação a x. Fácil, é menos 2x, né? Menos 2x. E a derivada da f com relação a y, quem é? É 2y, né? 2y, aqui, ó, 2y. Tá? Bem tranquilo, né? Então, os candidatos, certo? Para serem máximos ou mínimos, têm que ser aqueles que anulam as derivadas. Quando esse daqui vale zero e quando esse daqui vale zero, simultaneamente. Bom, da primeira você já vê que x tem que ser zero, e da segunda também. Então, o único ponto que satisfaz isto daqui é a origem, tá? A origem, certo? Bom, então, pelo teorema, pela propriedade, caso f tenha máximo local ou mínimo local, que a gente resume dizendo extremo relativo, né? Tem que acontecer necessariamente nesse ponto, tá? Em qualquer outro ponto, não. Certo? Se caso tenha, então tem que ser 0, 0. Mas a pergunta é, realmente 0, 0 é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? E a resposta, na verdade, é não. Não, não. 0, 0, tá? Mas 0, 0 não é ponto, certo? Não é ponto de máximo não é ponto de máximo nem de mínimo, tá? Por quê? Claro, por quê, não é isso? Por quê? A gente vai completar os quadrados como antes? Não, não, não. Olha, aqui a gente vai ver o seguinte, né? Considerar aqui o sistema cartesiano, né? Aqui, certo? Tá? Aqui está a origem de coordenadas, certo? A origem de coordenadas. Aqui está o 0, 0. Tá? E qualquer bola que você considere centrada no 0, 0, qualquer bola aqui, certo? Qualquer bola, digamos esta bola aqui. Olha, se você considera esses pontos aqui, como são esses pontos? Esses pontos são da forma f em x0, né? F em x0, certo? x0, né? Porque eu estou trabalhando no eixo x. Quanto é x0? Quanto é f em x0? F em x0, substitui aqui. 0 ao quadrado menos x quadrado, né? 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado menos x quadrado, tá? Considera aqui x diferente de zero. Para x diferente de zero, digamos. Para x diferente de zero, você vai ter que isto daqui vai dar menos x quadrado, né? Menos x quadrado, que obviamente vai ser menor que zero. Uma coisa que você tem que ver é que o valor de f na origem de coordenadas é zero. Né? 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, né? Tá? Isto aqui é 0, 0. Ou seja, está dizendo... O que está dizendo? Qualquer desses pontos aqui, certo? Tem valor menor que f em 0, 0. Mas, se você considera esses pontos aqui, né, para y
diferente de zero, se você trabalha com esses pontos e calcula f em 0y, né? São pontos dessa forma, né? Isto aqui vai ser quanto? Y2 menos 0 ao quadrado. Porque a função é segunda coordenada ao quadrado menos primeira coordenada ao quadrado, não é isso? Tá aqui, ó, segunda coordenada ao quadrado menos a primeira ao quadrado. Este aqui é y quadrado. Isto aqui vai ser maior que zero, obviamente, que o f em 0, 0. Ou seja, moral da história. Qualquer bola, você encontra pontos, estes caras, qualquer estes, aqui, menos a origem, né? A origem você não tem que deixar de lado aqui um buraco, tá? Então, para esses caras aqui, paredes caras aqui, né? Paredes caras aqui, vou pintar aqui, para esses caras aqui, os valores que tomam a função são menores. Mas, para esses caras aqui, para esses amarelos aqui, para esses, os valores que a função toma são maiores. Isso aí em qualquer vizinhança. Ou seja, em qualquer vizinhança do zero, você encontra pontos que tomam valor maior e valor menor. Então, f em 0, 0 não pode ser nem mínimo nem máximo. Por que ele não poderia ser mínimo? Ele não pode ser mínimo porque existem pontos que têm valor menor. E ele não pode ser máximo porque existem pontos que tomam valor maior. Qualquer que seja a vizinhança. Então, em nenhuma vizinhança vai acontecer que este é um valor mínimo ou máximo, tá? Então, isto aqui, este exemplo, é para ilustrar que esse teorema, a recíproca desse teorema, não é verdade, tá certo? Muito bem. Ok, e agora vamos apresentar, né? Agora sim vamos apresentar o critério da segunda derivada, né? Teste da segunda derivada, que vai nos permitir a nós decidir, né? Ou dar pelo menos, deixa eu ver aqui, tem... Deixa eu ver. Pode falar, Paulo. Essa função, no caso, ela não tem máximo nem mínimo? Não, não tem, porque se essa função tivesse máximo ou mínimo, tem que acontecer na origem, entendeu? Tem que acontecer por causa do teorema, já que a origem é o único ponto onde ambas as derivadas parciais se anulam, entendeu? Tá? Mas vimos que aqui não pode ser em 0, 0 justamente esta justificativa. Isso que chama-se um ponto de Cela. E vamos justamente a introduzir a continuação. Tá bom? Sim, entendi. Tá, muito bem. Bom, mas antes disso, né, eu queria deixar claro a notação que alguns livros usam, né, com relação às derivadas, né. Então, aqui, as derivadas parciais segundas, na verdade. Né? Notação, certo? Tá? Muito bem. Olha, você sabe já, né, nós falamos que este símbolo aqui também é usado, né, para indicar essa derivada parcial, correto? E, obviamente, esse daqui, fy, né, vai ser igual, vai indicar essa derivada parcial, não é isso? Até aí, tranquilo, né? Tá. Sim, exatamente. É isso aí, João, tá? Muito bem. Então, a gente vai algumas vezes... Quer dizer, eu vou usar essa notação, não é que alguns livros usam essa notação, tá? E a gente vai usar também, tá? fxx. Olha, o que significa este daqui, essa notação fxx? Isso aqui significa, né? Que se você deriva primeiro com relação a x, aqui, e então deriva com relação a x, tá?
Mas isso daqui é a derivada de f nessa notação. E depois derivou novamente. Então significa, ó, você derivou com relação a x por causa disto. Quem? Isto. Mas quem é isto? Isto aqui, tá? Então, isto aqui a gente escreve, né? Já vimos, né? Segunda derivada da f, né? Com relação a x, tá? Então, essa é outra forma de indicar a segunda derivada, né? E, claro, vai aparecer as derivadas mistas, né? fx, y, por exemplo, né? Aqui temos que ter um cuidado com a ordem a princípio, né? Então, este aqui significa, olha, nessa ordem, significa que você primeiro derivou com relação a x e depois você derivou com relação a y. Então, derivar com relação a y vem depois, tá? Então, esse daqui, certo? Você deriva com relação a y. Essa derivada aqui, que é a derivada de f com relação a x, certo? E isto aqui, você escreve assim, né? Segunda derivada de f e aqui yx, tá bom? Tem que ter cuidado aqui na ordem que está escrito, né? xy aqui, mas aqui é a notação que a gente usa, está escrito de maneira inversa, certo? Só que com algumas condições, a gente vai ver que já vimos, falamos, né? Mas agora vamos justificar que as derivadas parciais mixtas coincidem, né? Então, isto aqui que significaria, primeiro, derivar com relação a y, né? E então com relação a x, beleza? Então, derivar com relação ao x é o último que você faz. Aqui, derivada de f com relação a y, né? Então, a nossa notação vai ser assim, né? F e aqui x, y, certo? E finalmente, né, a outra derivada x, y, né? Y, tá, y, certo? Isso daqui é derivar com relação a y primeiro e com relação a y depois, né? Então tem que ser isso daqui, né? Você deriva com relação a y este negócio aqui, que é igual a isto aqui, né? E a nossa notação é a segunda derivada de f, né? E aqui você coloca y2, certo? Tá bom? Mas, bom, exemplos não são necessários, você já viu na lista, né? É somente derivar. Então, com algumas condições, essa derivada aqui é igual a essa derivada, né? Que são as chamadas derivadas mistas, certo? E é o famoso teorema de Clairaut, certo? Vamos deixar registrado esse teorema, né? Teorema. Lembra que na prova também veio um exercício, né? Onde era pedido verificar que realmente essas derivadas coincidiam, né? Tá bom? Muito bem. Então, qual é o enunciado desse teorema? Seja f, né, uma função, como sempre, definida dentro de um aberto com valores em R, né? Isso aqui, como sempre, é aberto, certo? E as condições, seja f uma função, né? De forma tal que as derivadas parciais mistas fx, y e fyx, essas daí são aplicações contínuas. Aplicações contínuas, tá? Em U, né? Contínuas em U, né? Bom, então elas coincidem, tá? Elas coincidem, né? fxy vai ser igual a
f, y, x. Vai ser a maioria dos casos que a gente vai trabalhar, beleza? Tá? Então, na maioria dos casos que a gente vai trabalhar, as funções vão satisfazer essas condições, né? E, portanto, essas derivadas mistas vão coincidir, né? Nós vamos colocar um exemplo aqui, né? Sempre é bom. Um exemplo aqui. Olha, considera esta função f, x, y definida da seguinte forma, né? Aqui x2 mais y, né? Menos seno de y3. Seno de y3. Certo? Bom, você já sabe, né, que estas funções aqui, na verdade, são funções diferenciáveis. Aceitam todas as derivadas parciais, né? São composições de quem? Exponencial, seno, né? E polinômios. Todo mundo é diferenciável, então não vai ter problema, certo? Nós realmente vamos verificar que isto aí acontece. Então vamos achar as derivadas parciais, né? Primeiro, a derivada com relação a x. Bom, com relação a x, tem que ser a própria exponencial aqui, né? E, pela regra da cadeia, 2x desse, né? Então vai ser 2x exponencial x2 mais y, correto? E vou precisar também da derivada de f com relação a y, né? Aqui vai ser a própria exponencial, né? x2 mais y, e eu teria que multiplicar pela derivada com relação a y desse expoente aqui. Certo? Bom, x2 é constante, derivada é 0 e derivada y 1. Então, nós colocamos. Menos, aqui aparece... aqui, no caso anterior, como este tinha que ver com y somente, né? Aqui a derivada com relação a x é 0, por isso aqui não escrevemos nada. Mas aqui com relação a y, certo? Temos que ter cuidado, sim. Derivado seno, cosseno, né? Cosseno de y3, certo? E aqui temos que multiplicar pela derivada de y3, que vai ser 3y2, correto? Pronto. Muito bem. Essa derivada com relação a x, vamos derivar com relação a y, né? Ou seja, vou calcular isto daqui, ó, fx, y. Ou seja, isto aqui, né? Essa derivada fxy, né? Isso significa isto, né? Tá bom? Ou seja, você vai derivar este negócio aqui com relação a y, beleza? Com relação a y. Bem, então, com relação a y, aqui tenho constante, né? 2x. E aqui vai ser x2 mais y. Y aparece aqui. Se você vai derivar com relação a y, isso aqui é 1. Multiplicar por 1. Tá, pronto. Essa é a derivada xy. E, por outro lado, a derivada yx é derivar este negócio aqui com relação a x, não é isso? É isto com relação a x. Olha, então aqui, por exemplo, nessa segunda parcela não tem x. Então, como não aparece x, a sua derivada é 0, né? Com relação a x. E a derivada com relação a x da exponencial é a própria exponencial multiplicada, né, pela derivada desse negócio com relação a x. 2x. Certo? E você vê que essas são necessariamente iguais. Por quê? Porque essas são funções contínuas. Ambas são funções contínuas. Então, satisfazem as condições do teorema de Clairaut. Portanto, essas derivadas mistas coincidem, tá? Então, a gente vai trabalhar num contexto, né, onde o teorema de Clairaut vale e, portanto, as derivadas mistas vão ser iguais, tá certo? Tá, então vamos apresentar o teste prometido, né? Teorema
teste da segunda derivada. Tá? Teste da segunda derivada. Se vocês lembram, em cálculo 1, né, tem também um teste que chama-se justamente teste da segunda derivada. Né? Olha, o que diz esse teste da segunda derivada? Estão lembrados? Então, se você tem um ponto crítico, ou seja, um ponto onde a primeira derivada se anula, né? E aí você calcula a segunda derivada da sua função, no caso essa função seja 2 vezes diferenciável, pelo menos, né? Aí você acha a segunda derivada nesse ponto. Caso a segunda derivada nesse ponto seja positiva, certo? Seja positiva, então a função tem mínimo local nesse ponto. Se a função tem a segunda derivada negativa, então a função vai ter um mínimo local nesse ponto. Tá bom? Então aqui vamos ter um critério semelhante. Tá? Vamos anotar aqui. Seja f. Bom, e outro texto que a gente usa em cálculo 1 é aquele relativo ao sinal da derivada, né? Onde os intervalos onde a função vai crescendo, vai decrescendo, certo? Ok, então seja f uma função, né, de 2 variáveis, tá? Com valores em R, né? Como sempre, este daqui aberto, né? Então, como já falamos, vamos trabalhar num contexto onde o teorema de Clojuru valga, né? Vale. Então, uma função cujas segundas derivadas parciais são contínuas, tá? Segundo todas, aliás, isso implica que existem e também são contínuas, e em particular, pelo teorema de Clojuru, as derivadas mistas vão se anular, tá bom? Derivadas parciais são contínuas. Tá, muito bem. Agora, suponhamos que você tem um ponto, né, do domínio, um ponto no qual as derivadas parciais, as primeiras derivadas parciais se anulam, ou seja, um ponto crítico, né? Seja esse ponto aqui, é tal que ambas as derivadas parciais se anulam, né? Então seria um candidato a ser máximo ou mínimo, beleza? Então aqui vale 0 e aqui também vale 0. Então o teste, né, vai dar condições que vai nos permitir decidir se realmente é o máximo ou mínimo, beleza? Tá, mas antes disso, vamos definir o chamado discriminante, tá? Ou seja, D, é discriminante, né? Esse D aqui, na verdade, vai depender do AB, certo? Tá. Como você vai... Isto aqui vai ser um determinante, na verdade. Um determinante. Determinante de ordem 2 por 2. Então, os elementos dessa matriz aqui, certo? Vão ser aqui, ó. fxx, nesse ponto AB, ou seja, a segunda derivada com relação a x, tá? Aqui, nessa posição, você vai colocar fxy, tá? AB. E aqui também é a mesma coisa, né? Na verdade, porque as derivadas parciais, elas são... derivadas parciais mistas, elas são iguais, então a gente coloca direto isso daqui, tá? Pronto. Isto aqui, esse determinante. Como se calcula esse determinante? Lembra como se calcula um determinante de uma matriz de 2 por 2? Simplesmente multiplicando esses caras aqui da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Ou seja, isto aqui é igual a
produto fxx na B, vezes fyy AB, certo? Menos este por este. Como são iguais, né? É igual a fx YAB ao quadrado. Tá certo? Tá. Bem, esse tipo de matriz chama-se a matriz hessiana, né? A matriz hessiana, né? Tá bom? Bom, então para nós interessa isto aqui, esse D. Já esse daqui é D, para você não esquecer. Caso você esqueça, pode recorrer a esse determinante, tá bom? Muito bem. Então, esse determinante vai nos fornecer as informações que estamos procurando. Veja bem, se D é maior que zero, sim? Se D é maior que zero e também a segunda derivada nesse ponto aqui é positiva, né? Então f tem mínimo local no ponto AB. Tá? Tem um mínimo local no ponto AB. Certo? Isto aqui é bem semelhante àquele critério da segunda derivada, né? Do cálculo 1. Tá? Segunda informação. Se D for positivo e a segunda derivada, esse coeficiente aqui, né? fxx em AB, pelo contrário, for negativo, tá? Então, f vai ter máximo local. F tem máximo local, tá? Máximo local no ponto AB, tá bom? Então, olha, tanto 1 como 2 funcionam dentro de quando o discriminante é positivo, tá? Se o discriminante é positivo, tá? Aí, então, tá, você chega primeiro, discriminante positivo, beleza? Caso essa segunda derivada em AB seja positiva, mínimo local. Se é negativa, menor que... se é negativo, desculpa, f tem máximo local. Se é zero, não informa nada. Então, não informar nada significa que você tem que analisar já por outros métodos. Problema, tá? Não temos nenhuma informação, beleza? Agora, se esse discriminante aí, ou esse determinante for negativo, tá? Aqui, então, podemos concluir que f não tem máximo nem mínimo local. Não tem máximo, certo? Nem mínimo local, tá? Nem mínimo local nesse ponto, tá? Que vai ser justamente o caso daquele exemplo, né? Tá certo? O exemplo quando a gente falou do ponto de Sela, né? Aquele hiperboloide, né? Que o João falou, certo? Eu não trouxe agora um gráfico, mas na próxima aula eu vou trazer um gráfico para mostrar para vocês, tá? Então, nesta situação, né? Neste caso, certo? Dizemos, ou seja, aqui, que F tem um ponto de Sela, porque AB é um ponto de Sela de F. Dizemos que AB é um ponto de Sela, porque o comportamento do gráfico ou da função perto desse ponto vai ser assim como se fosse uma sela de cavalo, tá? Eu não trouxe o gráfico, vou trazer para vocês. Oi? Se eu quiser mostrar o gráfico, tem como abrir o GeoGebra aí, no navegador mesmo. Aí gera bem rapidinho o gráfico. O GeoGebra 3D, no caso. Sim. Não, mas eu vou trazer na próxima para mostrar melhor para vocês. Tá bom? Tá? Porque eu tenho planeado a fazer uns exemplos aqui, né?
Beleza? Tá. Bom, então, exemplos, né? Exemplos. Tá? Muito bem. Bom, primeiro exemplo. Determinar os valores máximo, né? Mas na próxima eu trago, tranquilo. Máximo e mínimo local, né? Ou locais. E os pontos de Cela. Pontos de Cela, caso existam, né? De Cela dessa função aqui. F, X, Y, tá? A regra de correspondência é X quarta mais Y quarta menos 4xy mais 1, tá? Bom, então, pelo primeiro teorema, né, a gente tem que analisar as derivadas parciais, onde elas se anulam. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar as derivadas parciais, né? Vamos usar essa última anotação. Tá? Então, aqui vai ser 4x cubo, não é isso? Menos 4y, correto? Aqui, ó. Tá? A derivada de f com relação a y é simétrico, né? Então vai ser 4y3 menos 4 vezes aqui, com relação a y, vai ser x, correto? Bem, e agora vamos igualar isto a zero, né? Igualar isto a zero. Tá, isso aí acontece se somente se esse 4 pode ser cortado, né? Então, x cubo menos y igual a zero, ou seja, x cubo igual a y, né? E aqui você vai ter y3 igual a x, não é isso? Cortando 4 e depois igualando. Tá, então o que a gente pode fazer é essa y, né? Essa y é x cubo, podemos substituir aqui, por exemplo, né? Deixar toda uma equação em termos de x, não é isso? E aqui a gente vai ter o quê? Aqui, né? Estamos substituindo. Y é x cubo. Então aqui vou ter, na segunda, né? X cubo ao cubo igual a x, né? Ou seja, equivalentemente, x elevado a 9 menos x igual a zero, né? Então temos que resolver essa equação aqui. Tá? Então temos que fatorizar, né? Primeiro você vê que pode colocar x em evidência. E aqui aparece x elevado a 8 menos 1, não é isso? Igual a zero. Só que aqui você pode lembrar este fato aqui, ó. A quadrado menos b quadrado, né? É igual a menos b vezes a mais b. Tá bom? Que é uma diferença de quadrados igual a diferença vezes a soma, né? Diferença de quadrados. Este x oitava é x quarta ao quadrado. X quarta ao quadrado. Então, você pode colocar isto aqui como sendo x, a diferença, x quarta menos 1, tá? Vezes x quarta mais 1. Tá bom? E novamente, você observa que x quarta menos 1 também é uma diferença de quadrado, porque x quarta é x quadrado ao quadrado. Então, este aqui vai ser x quadrado menos 1 vezes x quadrado mais 1, né? E agora este rapaz aqui, que vai ser x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Muito bem. Então, como a gente fatorou, olha, vamos colocar aqui tudo, né? Vai aparecer x vezes x menos 1 vezes x mais 1, né?
São esses dois caras que correspondem a x2 menos 1. Multiplica a x² mais 1. Né? E isto aqui multiplica x² mais 1. Tá? E aí está a fatoração completa. Beleza? Igual a 0. Né? Agora, observe, esse negócio aqui não se anula jamais, porque aqui você tem x², um número real ao quadrado, maior ou igual a 0. Suma 1, maior ou igual a 1. Então, este aqui é maior que 0, não pode ser 0. Isso também não, x² mais 1 também não. Então, a única possibilidade de que este produto se anule é que esse se anule, ou esse se anule, ou esse se anule. Se se anula x, então x vale 0. Se x menos 1 se anula, x vale 1. E a outra possibilidade é que x mais 1 se anule e, portanto, x igual a menos 1, beleza? Então, agora, são pontos, né? Então, as relações x e y são esses aqui. Y é x cubo. Y é x cubo, por favor. Então, se x vale 0, né? Aqui como vamos colocar, né? Y é igual a x cubo, vou anotar aqui, né? Então, para esse valor, y vale 0. Para esse valor, y vale 1, né? Porque ao cubo, 1 ao cubo, 1. Menos 1 ao cubo, menos 1. Tá? Então, temos 3 pontos críticos, certo? Vamos chamar aos pontos onde as derivadas parciais se anulam, vamos chamar de pontos críticos. Né? A mesma coisa que a gente usa, a mesma linguagem, terminologia que a gente usa no cálculo 1. Né? Então, os pontos críticos, certo? São esses 3 aí. 0, 0, vamos anotar aqui, né? 0, 0, 1, 1, né? E menos 1, correto? Perfeito. Bom, e agora a pergunta é a seguinte, né? Que tipos são? Acá terá máximo, mínimo, ponto de cela, não sei. Então, a gente tem que achar o famoso, né, determinante, tá certo? Esse determinante aí que é este daqui, né? fx, fxy, né? fxy e este daqui, fyy, não é isso? Esse D. Tá? Vamos achar de maneira geral e depois a gente acha nesses pontos, né? Porque são os únicos candidatos. Então você tem que avaliar isso e aplicar o critério, beleza? Tá. Bom, quem é a segunda derivada? Vamos colocar aqui, né? Quem é a segunda derivada? Isto daqui é igual a isto daqui. fxx vezes fyy menos fxy², né? Portanto, D vai ser igual ao seguinte. Segunda derivada com relação a x. Nós temos a primeira derivada aqui, ó. Como vai ser a segunda derivada com relação a x? 12 vezes x², né? 12 vezes x², ó, veja aqui. 12 vezes x². Derivada com relação a y é 4 vezes y³ menos 4x. Se você deriva com relação a y, vai dar 12 vezes y2. Este aqui não interessa, porque tem x. Tá? Então, é 12x² e a outra é 12 vezes y². Beleza? Então, vamos anotar aqui. 12 vezes x², né? 12 vezes y², né? Menos a derivada mista. Tá? Da derivada mista, você pode derivar este com relação a y ou este com relação a x, vai dar a mesma coisa, pelo teorema de Clodius, né? Por exemplo, se você deriva isto, né? Quando eu digo isto, esquece zero, esquece zero, essa é a derivada. Se você deriva esse negócio aqui com relação a y, vai dar menos 4, tá vendo? E se você deriva
essa aqui com relação a x vai dar menos 4. Tá? Tem que coincidir, é claro. Então, em qualquer caso, é menos 4, né? Menos 4, tá? Então, tem que ser menos 4 ao quadrado, não é isso? Beleza? Então, este aqui, esse discriminante genérico. 144 x2 y2 menos 16, né? Menos 4 ao quadrado, 16, menos tal. Bom, mas nós estamos interessados nesses pontos. Os pontos críticos. Esses são os pontos críticos. Guarda esses pontos críticos. Somente os pontos críticos. Tá? Então vamos lá aqui. Primeiro, aqui, vou colocar com uma estrelinha aqui. Primeiro, tá feio isso. Parte A, digamos. A. Quanto é D em 0, 0? D em 0, 0. Quanto é D em 0, 0? Olha, se você substituir x e y por 0, 0, vai dar menos 16, não é isso? Menos 16, que obviamente é menor que 0. Tá? Então, vamos a nossa regra. Teste da segunda derivada. Estamos na terceira parte. Ó. Se D é maior que 0 nesse ponto, F não tem máximo nem mínimo local. Ou seja, esse ponto é um ponto de Cela, né? Tá bom? Então, como o discriminante aí nessa origem é 0, 0, a gente conclui aqui que essa função tem ponto de Cela, tá bom? Então, 0, 0 é um ponto de Cela, na verdade, né? 0, 0, a origem é ponto de Cela de F, correto? De F, né? Ponto de Cela de F. Parte B. D. Agora vamos avaliar em 1, 1, tá? Em 1, 1. 1, 1. Bom, aqui, ó. Se você substitui x por 1, y por 1, aqui vai dar 144, né? Menos 16, é isso? 144 menos 16 é 128, não é isso? 128. Que obviamente é maior que 0, beleza? Então, se é maior que 0, estou na condição 1 ou 2. Vai depender do sinal dessa derivada aqui. fxx no ponto 1, 1. Tá? Olha, qual era a segunda derivada? Era 12 vezes x quadrado, não era? Este daqui é fxx. Tá? Este daqui era 12x quadrado, tá bom? E este aqui era 12 vezes y quadrado. Bom, então no ponto 1, 1, y não participa. Bom, então 1 aqui, 1 ao quadrado. 1 vezes 12. Positivo. 12 aqui, positivo. Positivo. Então, f vai ter o quê? Quando a segunda derivada é maior que 0, f tem mínimo local. Tem mínimo, certo? Mínimo local no ponto 1, 1. Em 1, 1, certo? Quem seria esse valor mínimo local? É o valor f em 1, 1, né? Quanto vale f em 1, 1? Bom, o negócio é somente avaliar, né? Certo? Estou aplicando, por favor, o critério teste da segunda derivada, né? Estou na verdade, aqui, ó. Primeira parte, se D é maior que 0, que é o caso. E se isso daqui era maior que 0, né? Nosso caso é 12, f tem mínimo local. E o mínimo local é justamente f nesse ponto, tá? Quando este daqui é negativo, f tem máximo local, beleza? Qual é f em 1, 1? Bom, aqui, ó. F em 1 vai dar 1 mais 1, 2.
mais 1, 3, menos 4, menos 1, né? Vai dar esse valor aí, né? Menos 1. Certo? Caso seja pedido, né? Por exemplo, podem pedir, qual é o valor mínimo? O mínimo local. Tá, menos 1. Certo? E finalmente, né? Vamos analisar no outro ponto crítico, que era menos 1, menos 1. Mas você já observou que essa função é uma função simétrica, né, com relação a x e y, né? Se você substitui x por y, vai dar a mesma coisa. Então, menos 1 tem que ter o mesmo valor e o mesmo comportamento, né? De fato, né? Se você substitui x por menos 1, y por menos 1, como está ao quadrado, vai ser 1, aqui vai ser 1, vezes 144. 144 menos 16, 128. Aqui, em menos 1 quadrado 1, vezes 12, 12. Vai dar positivo. Exatamente igual que no caso 1, 1, né? Porque a função é simétrica. Somente por isso, tá? Tá? Nem sempre vai acontecer assim, né? Então aqui é 128, tá? Positivo, né? E fx ponto menos 1 vai dar 12. Opa, menos aqui, 12, né? Certo? E é positivo, então f. Este aqui, por favor, é o valor mínimo local, tá? O valor chama, né? Porque quando a gente fala tem mínimo, tem que ser no ponto do domínio. Agora, outra coisa é falar do valor mínimo. O valor mínimo, o valor máximo, é o valor avaliado no ponto onde a função tem mínimo ou máximo. Tá? Esse é o valor mínimo local. Beleza? Local, né? Local. Tá? E, claro, aqui f em menos 1 vai dar exatamente igual, porque já vimos, né, que a função é simétrica. Você pode substituir, tá? Valor mínimo local, né? Ah, sim, desculpa, aqui eu esqueci de colocar a conclusão, né? Pela parte 1, na verdade, aqui eu estou aplicando a parte 1 do teste, tá? Igual aqui, a parte 1 do teste, né? Pela parte 1 do teste da segunda derivada, f tem mínimo local. F tem mínimo local no ponto menos 1, menos 1. Tá bom? E aí está já concluído, certo? O exercício, né? E vamos ver agora outro exemplo, né, para finalizar nossa reunião. Um exemplo, e depois a gente vai fazer uma comparação com um negócio que já estudamos em cálculo vetorial. Olha, um exemplo bem geométrico. Determine a menor distância entre o ponto 1, 0, menos 2 e o plano, vamos chamar de π, cuja equação cartesiana é a seguinte: x mais 2y mais z igual a 4. Tá? A menor distância, né? Bem, porque a gente fala da menor distância, né? Ou simplesmente a distância, na verdade, pelo seguinte, né? Olha, digamos que você tem aqui seu plano, né? Vamos pensar que este daqui é esse plano aí, né? Esse plano π, né? Somente para ilustrar, né? Pensar que este daqui é nosso plano. Tá, tudo bem, este aqui é o π. E aqui está, entende-se que esse ponto aqui,
um ponto externo, né? Porque se esse ponto estivesse no plano, a distância seria zero, né? Olha, substitua x, y por esses valores. Não vai dar uma igualdade, né? Por exemplo, aqui vai dar 1, aqui 0 e aqui menos 2. Menos 1 é igual a 4? Não. Então, este cara aqui, na verdade, não pertence ao plano π, tá bom? Certo? Então, olha, você pode pegar um ponto do plano, certo? Um ponto do plano e calcular essa distância, né? Tá? Pode pegar outro ponto do plano e calcular essa distância. Afinal, distância entre dois pontos. De todas essas distâncias, qual é a menor distância? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Certo? E como a gente resolve esse tipo de problemas? Certo? Em cálculo vetorial, a gente usa o quê? O vetor normal, né? Qual seria um vetor normal a esse plano aí? O vetor normal é aquele, né? Cujos, digamos, cujas coordenadas são justamente os coeficientes que acompanham a x, y e z, né? Aqui é 1, certo? Vamos usar a notação IJK. E aqui, mais 2J mais K, né? Certo? Esse é um vetor normal, né? Este aqui seria um vetor normal, né? Qualquer múltiplo dele vai ser normal. O que significa normal? Que ele é perpendicular ao plano. Vetor normal a π, certo? Bom, então, como ele é um vetor normal, ele vai ser um vetor perpendicular a um plano, né? E aí você usa em cálculo vetorial, certo? Esse vetor aqui, para calcular, para achar, na verdade, uma formulinha, né, que permite calcular a distância. Eu vou colocar essa formulinha, não vou fazer aqui, é claro, né? Mas essa formulinha, certo? É a seguinte, né? Você vai trabalhar aqui, vai ser um quociente, né? Aqui, valor absoluto. Você vai substituir esses pontos aqui, tá? Aqui, onde diz x, você vai colocar 1, tá? Onde diz y, você vai colocar 0 mais 2 vezes 0. E onde diz z, você vai colocar menos 2, tá? Assim, este daqui também, vou escrever dessa forma, né? Menos 4 eu passei do lado esquerdo, tá? E agora tá igual a 0 do lado direito, né? E depois você soma ou resta, segundo seja o caso, com essa constante que está aí. Calcula o valor absoluto, tá? Dividido pela raiz quadrada, né? Isso de quem? Da norma do vetor normal. Então seria 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá? Isso é uma fórmula do cálculo vetorial, certo? Aqui. Então, por favor, eu estou usando apenas cálculo vetorial, beleza? Cálculo vetorial, que seguramente você já estudou, né? Essa formulinha. Claro que agora você não está lembrando, mas aí você dá uma olhada nos seus cadernos, vai ver suas notas, vai ver que realmente é essa fórmula. Tá, então aqui vai dar 1 menos 2 menos 1 menos 4 menos 5, né? Valor absoluto vai dar 5. E aqui é 1, 4, 1. Então 6. 5 dividido pela raiz de 6. Ou se você quiser, 5 raiz de 6 dividir por 6. Quiser racionalizar. Essa aí deveria ser a distância, né? Usando cálculo vetorial, né? Já que o problema... Logicamente, o cálculo vetorial não vai ajudar a você nesse tipo de problemas em geral, né? Aqui sim, porque, né? Temos um plano e um ponto. Vamos usar agora nossas técnicas. Cálculo diferencial, tá? Então, precisamos, como falado, né? Calcular, dado um ponto do plano qualquer, seja x, y, né? Como explicado inicialmente.
dado x, y, z, um ponto qualquer do plano, você vai calcular a função distância, né, que é a distância desse ponto, x, y, z, aquele ponto externo, né? Qual é esse ponto externo? 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2, certo? Que lembre-se que geometricamente a distância seria minimizar todas essas distâncias possíveis, tá? Mas nós temos uma fórmula para a distância. Simplesmente, distância entre dois pontos. Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 0, y ao quadrado, mais z menos menos 2, ou seja, c mais 2 ao quadrado, não é isso? Agora, trabalhar com raiz quadrada é um pouco chato, tá? Então, a gente vai trabalhar com o quadrado, na verdade, né? Então, por quê? Porque se você minimiza o quadrado, minimiza a raiz. Essa é a filosofia. Então, então eu vou trabalhar primeiro com a distância ao quadrado, beleza? Já aqui já vou anotando para não estar escrevendo muita coisa. Vou anotar aqui. Distância ao quadrado, certo? E vou esquecer dessa raiz. Essa distância ao quadrado, beleza? Tá. Outra coisa importante aqui é que esta função, a princípio, parece estar dependendo de três variáveis, né? X, Y, Z. Só que elas têm conexão, olha, porque x, y, z pertence ao plano π. Então, como pertence ao plano π, existe uma relação dada pela equação do plano π. Qual é essa relação? A equação do plano π, ó. X mais 2y mais z menos 4 igual a 0. Então, você pode isolar z. Z vai ser igual a menos x menos 2y mais 4. Certo? Então, aqui, ó, z, certo? Porque está no plano π, por favor, tá? Então, esse z aí vai ser igual, né? A 4, né? Passando do outro lado, né? Estou isolando, por favor. 4 menos x menos 2y, né? 4 menos x menos 2y, tá? E você pode substituir, vou anotar aqui com vermelho, aqui, por favor. Onde está esse C, coloque aqui, por favor, seu equivalente, tá? E então, este aqui vai ser x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, né? E aqui mais z mais 2, né? Se você soma mais 2... Bom, vai ficar 6, né, obviamente, menos x menos 2y ao quadrado, tá bom? Pronto. E agora, veja que você já tem uma função de duas variáveis. Vamos chamar essa função de f de x, y, né? Seja f em x, y, essa função aí, ó. Essa daqui, tá? Precisa abrir as contas? Não, não precisa não, tá? Por quê? Olha, porque a gente usa a regra da cadeia para derivar. Tá? Então, algumas vezes o pessoal começa a abrir as contas, né? Tá? Somar, aí perde um tempo. Não é necessário, tá bom? Vamos fechar as derivadas. Derivada de f com relação a x. Aqui, ó, esse 2 ds, 2 vezes x menos 1, né? Vezes a derivada aqui com relação a x, 1. Aqui nada. Aqui esse 2 desse também. 2. Só que, aqui eu vou colocar, ó, 6 menos x, 2y. Aqui já esse expoente decresce em 1. E aí você tem que multiplicar pela derivada desse negócio com relação a x. Aqui estou vendo um menos. Aqui um menos, tá bom? Menos, pronto. Certo? Agora sim, aqui é bem mais tranquilo para você simplificar, né? F de x vai ser igual a quanto aqui?
Bom, aqui eu tenho 2x, tá vendo? 2x. E aqui eu tenho menos 2 por menos. Então vai ser mais 2x. Mas com esse 2x dá 4x. Tá? Y, eu tenho aqui menos 2, menos, vai dar mais 4. Mais 4y, né? As constantes. Menos 2 e aqui menos 12. Então, menos 14. Tá? Guarde essa derivada. Tá? Por outro lado, né? Por outro lado, a gente tem... por outro lado, vamos calcular a derivada com relação a y, tá? Com relação a y, né? Nessa função aqui, com relação a y, que vai ser 2y, né? 2y. E aqui esse 2 vai descer, multiplicar por este negócio, vezes menos 2, né? Porque aqui, ó, derivada com relação a y é menos 2, tá? Então vamos lá, 2y, né? E tem um menos, certo? Esse 2, lembra que esse 2 desce e vai multiplicar este menos 2. Então vai ser menos 4. Menos 4, né? Aquele negócio 6 menos x menos 2y. 6 menos x menos 2y. Então, é somente derivar aqui, não é nada de complicado. Tá? E então, simplificando, isto aqui vai dar. Aqui eu vou ter menos 4 por menos, 4x, né? Aqui você vai ter menos com menos, mais 4 vezes 2, 8, mais 2 é 10, né? Mais 10 vezes y, menos 24, correto? Menos 24, tá bom? E agora a gente tem que igualar a zero as derivadas, né? Por que igualar a zero? Justamente para achar os pontos críticos, tá? Certo? E isso aí vai originar um sistema de equações bem simples, né? F de x igual a zero, f de y igual a zero, tá? Bom, então, será que temos alguma coisa para a gente simplificar? Olha, deixa eu ver aqui. Aqui temos... aqui esse é múltiplo de 2, todo mundo múltiplo de 2. A gente pode colocar em evidência esse 2, e como vamos igualar a zero, não interessa 2. Então vai ficar 2x mais 2y menos 7. 2x menos 2y mais 7 igual a 0, correto? Ou é menos 7? Menos, né? É menos, desculpa, aqui, menos. Não é mais, é menos. Tá. E aqui, ó, tem coisa em comum, aqui a metade, simplesmente, metade, né? Da derivada de f com relação a y. A metade, 2x mais 5y menos 12 igual a 0, tá bom? Tá? Ou esse daqui você pode passar do outro lado, se quiser, né? Vamos fazer isso, vamos deixar aqui igual a 7 igual a 12 e vamos apagar esse 0, tá bom? Então agora você já está com esse sistema aqui, ó, por favor, esse sistema, né? Um sistema fácil, né? Elementar. Deixa eu ver. Pode falar, Maria Eduarda. Tem algum erro aí? Ah, sim, pode falar. Ah, pode escrever, aliás. Deixa eu ver aqui o chat. 2x mais 2y menos 7. Sim, já corrigimos, certo? Era. E já passamos do outro lado, né? Igualamos a 7. Tá bom? Beleza, obrigado aí. Bem, então, vamos resolver esse sistema, né? Esse sistema aqui é fácil de resolver, não é isso? Por exemplo, aqui você pode eliminar x. Professor, Diga. eu acho que no caso aí está falando no chat que em vez de menos 2y seria mais 2y.
no chat. Tem certeza? Deixa eu ver. Como é? No caso, no IF de x, ele é para ser 2x mais 2y igual a 7. Tá falando do chat. Ah, sim. Ah, sim. Certo, certo, certo. Ah, sim. Aqui mais, certo? Tá certo, tá certo. Obrigado, 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 obrigado. Agora tá correto? Tá, né? Tá, Sim. tá. Beleza, obrigado. Certo, certo. Muito bem. Ok, então agora sim, né? Beleza. Pronto. Isso aí, muito bem. Olha, então aqui a gente está vendo aqui 2x, 2x. Eu posso eliminar esse x. Que tal se a gente resta a segunda vezes a primeira, né? Por que ficar aí restando essa menos essa já? Aí então você vai ter, estou restando, né? Você vai ter 3y, né? 12 menos 7 é 5, né? E, portanto, y vai ser igual a 5 terços, né? Certo? Tá, e aí você substitui, por exemplo, esse valor aqui. Então, você vai ter 2x mais, né? Y é 5 terços, então 10 terços, né? Igual a 7. Só que 7 é 21 terços, né? Tá? Então, vai ficar 21, 11 terços, x vai ser 11 sextos, tá? 11 sextos, beleza? Tá, então temos aí o ponto crítico, né? Um único ponto crítico, né, na verdade. Então, o ponto crítico é esse aí, né? O ponto crítico, né? É aquele com coordenadas 11 sextos, 5 terços. Que tipo de ponto crítico é esse? Vamos calcular o discriminante nesse ponto, né? Então, lembre-se que esse discriminante é fxx, fyy menos fxy ao quadrado, ou yx, tanto faz. Tá? Ok, quem era a derivada parcial? Né? Tá aqui, ó, a derivada de f com relação a x, tá aqui. Tá? Vou anotar aqui. A segunda derivada vai dar 4, né? 4, beleza? 4. A derivada segunda com relação a y, né? Vai dar 10. E também a gente precisa das derivadas mistas, né? fxy, fyx, tanto faz. Se você deriva aqui com relação a y, dá 4. Se você deriva aqui com relação a x, dá 4 também. Tem que ser, tá? Aí estão os valores. 4, 10 e 4. 4, 10 e 4, né? Olha, veja que os valores aí não dependem de x, né? Não dependem de x. Então, 4 aqui, 10 e 4, tá? Não dependem de x. Tá? 4 ao quadrado. Isso aí vai dar 40 menos 16. É isso? 40 menos 16. 24. Positivo. Tá? Perfeito. Então, segundo o teste da segunda derivada, estamos no caso 1 ou no caso 2. Tudo vai depender do sinal da segunda derivada com relação a x. Mas, isso aí vale 4. Na verdade, você teria que substituir nesse ponto, né? Mas não foi necessário aqui, porque tudo dá constante, tá? Este daqui é positivo. Então, a gente conclui por 1, então por 1, pela parte 1, né, do teste. Vou anotar aqui, teste da segunda derivada, f tem
mínimo, né? Porque aqui é positivo, então tem mínimo. Tinha que ser de acordo à geometria, né? Mínimo local nesse ponto, né? Em que ponto? 11 sextos, 5 tercios. 11 sextos, 5 tercios, tá? Bem, vamos calcular qual é esse valor, né? Para concluir. F é 11 sextos, 5 tercios. Vamos calcular, por favor, rapidinho. Quem era a nossa função mesmo? Cadê? F em x, y. Cadê? Desculpem aqui. Tá aqui, ó. Essa é a nossa função, né? Essa função aqui, por favor. Essa daqui. Tá, então é x menos 1. Né? X é 11 sextos. Menos 1 vai dar 5 sextos ao quadrado, né? Então, vamos anotar aqui. 5 sextos ao quadrado. Certo? 11 sextos menos 1, né? 5 sextos ao quadrado, né? Aí, o seguinte era y ao quadrado, né? Y ao quadrado, esse aqui vai dar 25 novenos, né? É isso? Tá? E aqui vai dar... acho que eu vou fazer a conta aqui, tá? 6 menos x, que é 11 sextos, né? 11 sextos, menos 2 vezes y, ou seja, 10 tercios. 10 terços, mas eu vou colocar 6 aqui, aqui vou colocar 20 e aqui vou colocar 36, certo? E aqui vai dar 36 menos 11, aqui está 5 sextos ao quadrado, tá? 5 sextos ao quadrado. 5 sextos ao quadrado. Então vamos para baixo, já estamos acabando, né? Certo? Mas 5 sextos ao quadrado. É a mesma coisa que aquele outro. Certo? Bom, então esse aqui dá 25, né? Dividir por 36. Aqui vai ser 25 dividido por 36. A gente vai ter 50 dividido por 36. A metade, 25 dividido por 18, não é isso? E aqui é 50 dividido por 18. Eita. Isso aqui vai dar 75 dividido por 18, não é isso? Este múltiplo de 3, este múltiplo de 3, cancelamos, fica 25, fica 26, não é isso? E então, a distância, lembra que a distância era a raiz quadrada de f? Porque f era a distância ao quadrado, estão lembrados? Quando a gente trabalhou com f, né, para eliminar essa distância, ou aqui, ó, f era a distância ao quadrado. Para eliminar a raiz, eu disse. Para eliminar a raiz, por favor, desculpa. Eliminar a raiz, eu elevei ao quadrado. E esse era f. Então, é calcular a raiz quadrada desse valor. Essa seria a distância mínima, né? Raiz quadrada desse valor, né? De 25 dividido por 6. Que vai ser 5, né? Dividido pela raiz de 6. Né? Ou seja, 5 raiz de 6 dividido por 6. Né? E esse valor aqui, obviamente, coincide com aquele que a gente já tinha calculado usando as técnicas de cálculo vetorial. Né? Aí então você vai dizer, então o cálculo vetorial é mais simples. Para este problema, sim. Certo? Só que o cálculo integral, o cálculo diferencial é mais poderoso, né? Este vai nos ajudar a resolver não somente esse problema de tipo linear, mas outros problemas também. Tá bom? Então vamos parar por aqui, né?